Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre doutrinas socialistas. A gente vai falar um pouco aqui dos modelos socialistas utópicos, tá? Os modelos socialistas marxistas ou científicos, ou então podemos falar também um pouco aqui do anarquismo, que foi uma doutrina criada no século XIX, com uma tendência também socialista, liderado por um filósofo, um revolucionário chamado Bakunin. Nesse caso, a gente vai falar um pouco aqui sobre a divergência que existia entre os grupos anarquistas e os grupos marxistas, visto que, mesmo dentro da doutrina socialista, né, existia conflito, existia divergência, e esse é um ponto alto do nosso vídeo, tá bom? Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal, dê o seu comentário, faça a sua crítica, fique à vontade, o canal também é seu. Pessoal, falar de doutrina socialista, basicamente assim, fala, Nelson, o que é o socialismo? É uma doutrina que, de sentido político, ideológico, que busca uma sociedade ideal, perfeita, uma sociedade sem pobreza, sem miséria, sem desigualdade, sem concentração de terra, sabe? Sem ricos e pobres, algo mais ou menos nesse sentido. Se a gente analisar com calma, essa idealização de uma sociedade perfeita sempre existiu. Na história da humanidade, você sempre vai ver o caso de filósofos, né, que idealizavam uma sociedade perfeita, uma sociedade sem problemas sociais. Então, filósofos, teólogos sempre buscavam essa sociedade idealizada. Tá? Se a gente falar um pouco aqui da modernidade, no início da modernidade, nós temos uma obra muito importante chamada Utopia, de um filósofo inglês chamado Thomas More. Thomas More falava da utopia como uma sociedade ideal, perfeita, né? Ele falava da ilha da utopia. A palavra utopia, a gente vem do grego, significa sonho, algo irreal. Ele basicamente estava falando de uma sociedade sem pobreza, sem miséria, sem desigualdade, uma sociedade sem divisão de classe. Quer dizer, é uma idealização, tá? Então, nesse sentido, se a gente analisar com calma, vários escritores, vários políticos já falavam sobre a ideia de uma sociedade ideal, perfeita. Tá? Quando você tem, por exemplo, a Revolução Francesa, aliás, basicamente, quando você tem a Revolução Industrial, nós teremos o quê? Um novo modelo econômico. Esse modelo econômico é basicamente distribuído o quê? Numa quantidade absurda de trabalhadores, proletários. Tá? E o que chama a atenção é a condição de exploração desses trabalhadores. Quer dizer, os indivíduos eram altamente explorados, certo? Um salário miséria e uma carga horária muitas vezes 16 horas por dia. Tá? Por causa dessa situação, dessa condição, no final do século XVIII nós teremos o quê? Grupos, né, que vão idealizar, por exemplo, a ideia de uma sociedade mais igualitária, né, uma maior distribuição de renda, o respeito ao trabalhador. Tá? E esses grupos, distribuídos entre filósofos e até empresários industriais, né, eles vão ser taxados de uma maneira pejorativa como socialistas utópicos. Tá? E esses socialistas utópicos, eles partem de uma ideia de uma sociedade justa, igualitária e melhor distribuição de renda. Só que assim, por que o nome socialistas utópicos? A palavra utopia, né, é sonho, irreal. É porque eles não tinham um projeto de vida, eles não tinham um projeto político de como chegar a uma sociedade ideal, perfeita, que eles buscavam tanto. Quer dizer, não existia, por exemplo, um projeto para isso. Qual é o projeto político deles? Não. Eles acreditavam muito na filantropia, na distribuição de renda, a caridade, né, coisas desse tipo, melhor salário para as pessoas, mas eles não tinham um projeto de político e revolucionário. Até por isso, eles vão ser chamados de utópicos. Né? Na verdade, quem vai mudar um pouco essa ideia para um aspecto mais prático vai ser justamente os socialistas marxistas, ou chamado aqui de científicos, liderado pelo filósofo alemão Karl Marx e seu amigo o Friedrich Engels. A doutrina socialista científica marxista vai lançar uma ideia de um modelo revolucionário liderado pelo proletariado, tá, para chegar ao poder. Tudo isso vai ser destacado, vai ser desenvolvido no que é chamado, por exemplo, da Bíblia do Socialismo, o Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito por Marx e Engels. Então, nesse livro, ele vai dizer assim,
praticamente um projeto de como chegar ao poder. Né? Eles mencionam assim como a burguesia chegou ao poder, tirando o absolutismo, a monarquia, o mesmo ia acontecer com o socialismo. Só que a diferença é que quem ia liderar o socialismo seria o quê? Os trabalhadores, o proletariado. Daí a ideia de revolução. Depois da revolução, o socialismo, que seria uma espécie de meio termo, né? Uma sociedade com um Estado temporário, administrado pelo proletariado, e finalmente, para chegar na última fase, que seria o comunismo, que é a sociedade perfeita, sem classe, sem propriedades, uma sociedade igualitária, linda e maravilhosa. Então era essa mais ou menos a visão dos socialistas marxistas. O que acontece é que vai surgir um outro modelo socialista que vai ser chamado de anarquismo. Quando a gente fala muito de anarquismo, a gente pensa muito em bagunça, desordem, certo? E não é bem assim. Os anarquistas eram extremamente organizados e disciplinados. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos os primeiros sindicatos de trabalhadores que vão surgir lá em São Paulo, a partir de 1905, 1906, século XX. Eles eram o quê? Anarquistas. Tanto é que o modelo aqui no Brasil era chamado de anarcossindicalismo. Tá? Então eles eram extremamente organizados, eles vão promover as primeiras greves gerais aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, onde você tem a maior concentração de indústria. Tá? Então quando se fala de anarquismo, pensa assim, os caras eram o quê? Bagunceiros? Tá? Não, pelo contrário, eles eram extremamente organizados. E os anarquistas, eles não concordavam com os marxistas. Os anarquistas achavam que deveria ter revolução, ok, mas da revolução você ia direto para o comunismo, para a sociedade ideal, sem o socialismo, sem o período de transição. Tá? Quer dizer, eles não acreditavam numa sociedade com governo, mesmo que esse governo pudesse ser socialista. Tanto é que a palavra anarquismo, que vem do grego, significa sem governo ou sem Estado. Então, eles acreditavam que da revolução deveríamos ir direto para o comunismo. Daí a ideia de entender que socialismo e comunismo não são sinônimos, gente. Tem que entender mais ou menos essa ideia. E isso era muito bem destacado, muito bem diferenciado entre socialistas marxistas e anarquistas. A gente vai verificar que houve uma rivalidade muito grande entre esses dois grupos, na chamada Primeira Internacional, que foi uma assembleia de vários grupos socialistas, que ocorreu em Genebra, na Suíça, lá no final do século XIX, né, vai existir um conflito ideológico, uma briga mesmo entre socialistas, marxistas e anarquistas, porque eles não entravam num acordo de uma sociedade ideal. Tá? E nesse sentido também a gente vai verificar que o socialismo marxista, eles partiram também de uma ideia de que uma sociedade, para chegar ao modelo comunista, deveria ser uma sociedade mais moderna, desenvolvida. Por exemplo, Karl Marx, ele achava que a terra natal dele, a Alemanha, né, seria o local perfeito para a revolução socialista e então para o comunismo. Por quê? Porque era uma sociedade urbanizada, bem desenvolvida, industrializada e com um número muito grande de trabalhadores proletários. Tá? Então ele acreditava que uma sociedade desenvolvida seria a sociedade ideal para a Revolução Socialista. Só que se tu pegar na história mesmo, tu vai perceber que o socialismo, e o socialismo real, né, de fato, prático, ele ocorreu justamente numa sociedade extremamente atrasada, que foi a Rússia. Né? Quando houve a Revolução Bolchevique, lá no início do século XX, a Rússia, praticamente 90% da população vivia no campo. Certo? Os espaços urbanos eram bem poucos. O proletariado também era bem pouco também. Então tu vai perceber, gente, não liga aqui que tem uma cachorrada aqui fazendo barulho pra caramba, não liga não. Então tu vai ver que, por exemplo, que a revolução socialista, efetivamente, ela vai acontecer em uma sociedade extremamente atrasada, contrariando o que a gente pode chamar aqui do modelo do marxista, né, nesse aspecto. E para os anarquistas não precisava necessariamente ser uma sociedade urbana, desenvolvida. Qualquer sociedade poderia se tornar comunista, poderia se tornar, na verdade, uma sociedade ideal, sem desigualdade, sem pobreza e miséria. Então tu vai perceber que mesmo dentro da doutrina socialista, apesar do socialismo ser contra o capitalismo, os modelos capitalistas, eles não se entendiam. Então, socialistas, marxistas e anarquistas, na verdade, estavam sempre num embate, num conflito, principalmente de caráter ideológico. É isso, gente. A gente vai ficando hoje por aqui. Na próxima tem mais. Tchau, gente.